Você está acompanhando uma edição especial do Fala Brasil. Neste sábado, vamos até o meio-dia para tirar todas as dúvidas sobre a Covid-19. Quem está conosco mais uma vez, Dr. Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. Doutor, a gente tem muitas dúvidas, os telespectadores estão mandando muitas dúvidas para a gente e elas vão chegando em relação especialmente ao tempo que vai levar para ter uma vacina, ao tempo que vai levar para ter um tratamento. Doutor, vamos imaginar que a gente tenha agora uma vacina, que aconteça rapidamente a notícia de, olha, tem uma vacina funcionando numa das pesquisas em algum lugar do mundo. Quanto tempo leva, doutor, para o mundo voltar ao normal? Essa é a maior pergunta de todos, doutor. Todo mundo quer saber. Quando a gente tiver, as boas notícias vão chegando, está chegando um tratamento, está chegando uma vacina, quanto tempo vai levar para a gente voltar a ser o que a gente era antes, doutor? Pois é, a primeira questão é que as vacinas têm que estar realmente validadas para dizer, olha, elas funcionam, protegem e agora a gente vai começar a dar em todo mundo, aplicar essa vacina em todo mundo. Aí, viu o segundo aspecto. As pessoas vão sendo vacinadas de forma gradual e progressiva ao longo de todo mundo, fazendo então com que pelo menos 12 a 15 dias depois de terem recebido a vacina, elas estejam protegidas. Aí sim, a gente poderia pensar em voltar até aqueles hábitos antigos das pessoas até se aglomerarem nos shows, nos shoppings ou, por exemplo, no próprio mercado, se desprotegendo e não havendo necessidade de máscaras. É claro que muitos hábitos de higiene devem ser mantidos, como evitar realmente essas aglomerações e, logicamente, além do distanciamento social, o uso e a limpeza frequente das mãos. Doutor, se a gente vai para a Ásia, vai para a Coreia, vai para o Japão, especialmente Coreia e Japão, China um pouco menos, mas Coreia e Japão. A gente chega nesses locais e antes mesmo de coronavírus, é muito comum no transporte público todo mundo de máscara, ou pelo menos a maioria das pessoas. O senhor, até para evitar qualquer contaminação, ou se a pessoa já tem qualquer sintoma de gripe, ela coloca a máscara antes de sair de casa. O senhor acredita que isso vai se transformar num hábito mundial? Até que no Brasil, por exemplo, passando essa história, a gente vai continuar usando a máscara? Talvez não em todos os lugares, mas usando mais do que a gente usava? Pois é, você sabe que tudo é uma questão de costume. Essa questão nossa de abraçar, de beijar, talvez a gente vai deixar restrita para aquelas pessoas que são muito próximas a gente. A gente não vai ficar abraçando e beijando todo mundo. O fato de usar o álcool gel, ela vai começar a fazer parte das rotinas diárias. Você esquece o álcool gel e fala, puxa vida, estou desprotegido. É uma sensação mais ou menos como era do celular, quando você esquecia em casa. Antes nem tinha celular, então isso é uma questão de costume, sim. E é interessante que nesses países, seja a Coreia, seja o Japão e alguns lugares realmente da China, como essa região da Ásia, ela é um celeiro de produção de vírus respiratórios, se produz muito vírus respiratórios, as maiores gripes, as epidemias de gripe surgiram lá, eles já adquiriram esse conceito não só da máscara, como deixar a roupinha lá fora, deixar o sapato. Você não entra na casa de nenhuma dessas pessoas com sapato. Quer dizer, tudo isso começou a fazer parte da cultura e a gente vai ensinando os filhos. À medida que hoje você ensina as criancinhas a usarem máscara, aquelas máscaras recreativas mesmo, com carinha, sorrisinho, bichinho, elas vão adquirindo de uma forma muito gostosa esse hábito. E é capaz que sim, estejam indo para o transporte público se sentindo muito mais seguras, assim como o álcool gel, com o uso das máscaras, até combinando com uma blusa, com uma bolsa, fazendo parte do ritual diário. Doutor, antes de eu seguir para a pergunta da Juliana do Rio de Janeiro, que aliás é muito boa, mas a Camila tem uma pergunta muito interessante que tem a ver com essa história aí, para a gente se sentir ou não mais seguro com o uso da máscara. Fala, Camila. Jean, bom dia. Eu queria pensar numa cena aqui com você. Vamos supor que uma pessoa esteja numa sala com uma pessoa infectada. Só que ela está paramentada, ela está com máscara, às vezes de luva. Qual é o real motivo, né? Ou a dificuldade, ou o risco mesmo dela se contaminar com o coronavírus? Essa é uma pergunta muito bacana. Eu recebi essa pergunta coincidentemente ontem. Porque o pessoal fala assim, mas tudo bem, eu estou mantendo o distanciamento social do meu pai, que está a 2, 3 metros de mim, ele teve o diagnóstico de Covid, e eu estou de máscara, então eu estou protegida. O problema que a gente vê no coronavírus, ele não está só na tosse,
no espirro, nas gotículas de saliva estão eliminadas, mas ele está no contato. Então a preocupação, muitas vezes, é daquele indivíduo, por exemplo, ter se apoiado num sofá para ir para o outro e eu inadvertidamente sentei naquele mesmo sofá. Ou seja, eu pus a mão no sofá para sentar, eu contaminei a minha mão. Então olha que maluco, a gente está numa situação em que o vírus deixou só de ter uma preocupação no ponto de vista respiratório para ter o ponto de vista de contato. Então a gente pede sim para que essas pessoas que estejam com um diagnóstico confirmado através dos exames sejam mantidas em isolamento, que tenham os seus talheres, que tenham os seus copos, que mantenham-se de preferência no seu cantinho, lá dentro, num quarto à parte, isolado das outras pessoas. A gente já viu que muitas vezes a gente está falando de comunidades. As comunidades é um cômodo com 8 pessoas. Então hoje, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, de uma forma muito bacana, muito solidária, está tirando essas pessoas, colocando simplesmente nos hospitais de campanha, para que elas não só não contaminem outras pessoas, mas para que elas possam sim ser acompanhadas, para saber, será que elas vão desenvolver forma grave ou não? Então, essa é a questão, não é só a questão respiratória, é sim a questão do contato. Doutor, aliás, antes de eu só complementando essa pergunta da Camila, que eu achei super importante, uma pessoa que teve coronavírus, ela já está curada, ela teve a Covid, ela já está curada, ela talvez não pegue mais, é isso que a gente está pesquisando ainda, mas ela ainda pode ser um vetor, né, doutor? Porque pode estar na roupa dela, ela pode transmitir para outra pessoa de outra forma, né? Isso é uma coisa que a gente discute e as pessoas falam, imagina, eu já peguei, eu estou louco para fazer a sorologia, não é assim que todo mundo fala? Eu quero saber se eu já tive, assim eu me despreocupo. Não. Por quê? Primeiro, como é um vírus respiratório, eu posso colonizar na minha garganta e continuar desprendendo, pelo menos num período de algumas horas, para outras pessoas. Dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou ter a chance de ser um vetor de transmissão, assim como a minha mão, eu contaminar as outras pessoas. Então é por isso que a gente fala, se você teve, você continua seguindo aquelas regras de manter realmente a máscara, de manter o uso do álcool gel, garantindo dessa maneira que não haja risco de você não desenvolver doença, mas de contaminar as outras pessoas ao teu entorno, pelo menos por um período muito curto. A gente não sabe se esse vírus continua na garganta 10 horas, 12 horas, você não vai ter doença, mas você vai ser uma fonte de risco de contaminação. É isso aí, olha só. Agora sim a pergunta da Juliana do Rio de Janeiro. Olha só que pergunta interessante, doutor. Ela diz que o marido trabalha numa funerária e ela quer saber se após a morte o paciente infectado ainda pode transmitir o vírus. O vírus está presente ali, doutor? Tá, e essa pergunta que é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque a gente tem que preparar, inclusive, esse corpo de uma forma muito correta para que ele não exponha as pessoas que vão estar manipulando tanto o corpo, quanto a equipe das funerárias, quanto aquelas pessoas da família ou amigos que estarão presentes no cerimonial fúnebre. Então, a primeira questão que é feita, colocado em 2 sacos plásticos, colocados de posição contrária para vedar bem o corpo. Segundo, ele é banhado com álcool a 70% e mantido pelo menos 1 a 2 minutos, garantindo que eventualmente se haja vírus lá nesses sacos plásticos, não haja chance de contaminação. E imediatamente colocado em caixões que serão fechados, lacrados. Não há possibilidade, não é autorizado a realização de velórios, exposição do corpo para que as pessoas possam se despedir de forma alguma. E o número restrito de pessoas que estarão presentes no cerimonial de fúnebre são no máximo 10 pessoas que mantêm um distanciamento entre elas de no mínimo 2 metros. Todas as equipes do cemitério devem estar paramentadas com uso de aventais, de luvas, de máscaras, de gorro e com aqueles óculos protetores que a gente chama face shield, no sentido de garantir que eles também não venham a ser contaminados.
Doutor Jean, só posso lhe agradecer, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi excelente a nossa conversa, obrigado pela sua gentileza de levar informações precisas e claras, ajudando a gente a sair mais rapidamente de toda essa história com segurança. Um abraço grande, obrigado, doutor. Um abraço, é sempre um prazer estar com vocês.